quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Boa tarde, sejam bem-vindos, meus irmãos, ao nosso culto do Evangelho no Lar esta tarde. O Centro Espírita Nosso Lar acolhe a todos que nesse instante se encontram sintonizados conosco. Que Jesus possa nos abençoar. Meus irmãos, reservem um recipiente com água para que possa ser fluidificada ao final. E que para que possamos dar início ao nosso Evangelho, vamos fazer a leitura de uma mensagem que está contida no livro Segue-me, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O tema da mensagem é Sinais do Céu. Jesus lhe respondeu e disse: na verdade, vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. João, capítulo 6, versículo 26. Como ao tempo do Cristo, numerosas pessoas se acercam dos círculos religiosos pedindo as provas do céu. Comumente, os católicos romanos rogam milagres. Os espiritistas esperam fenômenos. Os protestantes reclamam experiências. Os raciocínios que chegam do exterior, entretanto, cooperam no esforço, mas não resolve o problema da vida. O homem está sempre rodeado de sinais dos céus. A questão não é de exibir fatos, resume-se em possuir a necessária visão espiritual para compreendê-los. A operação mais simples da natureza revela o mecanismo sagrado que a fez surgir na vibração do poder criador da divindade. Mas são raros os homens que observam além da superfície. Eis porque, entendendo as criaturas, afirmou o Mestre que os seus discípulos sinceros não procuram pelos sinais que hajam visto, fortuitamente, mas pelo pão da vida e de bom ânimo que receberam de suas mãos generosas. Depois de provar-lhe a excelência divina no santuário da vida interior, compreendem que só o Cristo ensina com eficácia, só Ele sugere com sabedoria, só Ele exemplifica o amor sem mácula. Atingindo essa compreensão, o discípulo conhece que a terra oferece muito pão para o corpo, mas que a fome da alma só o do Cristo sacia. Meus irmãos, vamos para a nossa prece inicial. Que possamos fechar os nossos olhos, aquietar as nossas emoções e envolver os nossos pensamentos na figura do nosso Senhor Jesus. Que possamos rogar: Senhor Jesus, divino amigo,
Te pedimos, Senhor, que Tu abençoe mais uma tarde de Evangelho. Permita que Tuas bênçãos adentre o nosso lar, acolha a nossa família e a todos aqueles que se encontram necessitados. Que este Evangelho, Senhor, possa ressoar no coração de todos nós a paz, a tranquilidade e a alegria. E que Maria, Mãe Santíssima, possa estar presente conosco. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, agora vamos para a leitura e o comentário do Evangelho. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, realizado pelo Centro Espírita Nosso Lar de Barras, Piauí. Agora vamos iniciar a leitura e comentário do Evangelho. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. O item 9, que fala, aqueles que dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Todos aqueles que proclamam a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor. Mas de que serve chamá-lo Mestre ou Senhor, se não lhe seguem os preceitos? São cristãos aqueles que o honram por atos exteriores de devoção e sacrificam, ao mesmo tempo, ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? São seus discípulos aqueles que passam dias em prece e não são com isso nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não. Porque assim como os fariseus, eles têm a prece sobre os lábios e não no coração. Com a forma, eles podem se impor aos homens, mas não a Deus. Em vão dirão a Jesus, Senhor, nós profetizamos, quer dizer, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, bebemos e comemos convosco. Ele lhe responderá, eu não sei quem sois, retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis as vossas palavras com as vossas ações, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis o adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr as lágrimas em lugar de secá-las. Para vós haverá pranto e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Não esperais dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O único caminho que vos estará aberto para encontrar graça diante dele é a prática sincera da lei de amor e de caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Elas não somente são a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Por isso, todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem sobre as suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aqueles que a violarem serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as carregarão. Então esta passagem de Jesus nos faz entender que não adianta simplesmente crer em Jesus, saber de cor e salteado os textos sagrados, cada linha, linha por linha. Não adianta ter nos lábios aquela prece bem feita, com palavras adornadas, com palavras difíceis, com multiplicidade de palavras. Não adianta mostrar o exterior como uma pessoa honrada, como uma pessoa caridosa, como uma pessoa religiosa. Não adianta tentar fazer como os antigos fariseus, que honravam Jesus pelos lábios, que faziam rituais e sacrifícios para ficarem quites perante a Deus, mas não honravam o pai e a mãe, não honravam
o próximo, não faziam caridades, não tinham aquela simplicidade e a humildade verdadeira de um verdadeiro cristão. O que Jesus quer que possamos entender nesta passagem é que nem todos aqueles que dirão Senhor, Senhor, ou seja, que dai graças a Jesus, a Deus, reconhecem a existência de Jesus, de Deus, não entrarão no reino dos céus, ou seja, não passarão para o plano espiritual cumprindo a sua missão, pois não adianta ter os lábios recheados das palavras dos livros sagrados, linha por linha, dos textos do Evangelho, se lhes falta a prática, a vivência. O verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, o verdadeiro religioso é aquele, além de estudar o Evangelho, os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo, estudarem as leis de Deus, eles colocam em prática. Eles praticam, amando, perdoando, consolando, ajudando, auxiliando os mais necessitados, tanto aqueles que têm uma condição financeira elevada, como aqueles também que têm uma condição financeira abaixo, que passam pela pobreza material. Todos aqueles que olham para os seus irmãos com um olhar de misericórdia, sem esperar pelo menos um agradecimento em troca do benefício que fazem, é aqueles que realmente são verdadeiros cristãos. São os que praticam a lei de Jesus. E Jesus vai mais além e diz que todas as instituições, quando se encontrarem regidas pelo Evangelho, haverá muito amor, muita paz e muita felicidade. E todos aqueles que se pregam a Jesus, tanto estudando as suas leis e praticando, constrói a sua casa sobre a rocha. O que isso quer dizer? Que a sua vida está fundada no Evangelho de Jesus e é forte, é resistente, é firme, é fiel a Jesus. E verá as tempestades da vida, as dores, os sofrimentos, as tribulações e se manterá firme e resignado, pois sabe que aquele momento é necessário para o progresso e iluminação do Espírito. E quanto mais penosa a prova for, mais feliz o Espírito será se bem cumprir a sua jornada. Mas aquele que não tem como base em suas vidas o Evangelho é a casa construída sobre a areia. Virá as tempestades, as águas dos rios e tribulações e levarão ela, serão arrastados, carregados. Então, meus irmãos, que possamos refletir e observar como está a nossa vida. Está findada no Evangelho? A nossa casa da nossa vida está construída sobre a rocha ou estamos construindo sobre a areia? E que possamos, sim, saber do Evangelho, estudar o Evangelho, compreender e interpretar o Evangelho, mas, acima de tudo, praticar o Evangelho, vivenciá-lo em casa, no trabalho, no local de estudo, na sociedade, com os amigos, seja onde for, que possamos espalhar o bem, amando e fazendo a caridade. Então essas são as reflexões do Evangelho de hoje, que possamos refletir com carinho e colocar em prática. Vamos agora fazer a nossa prece de encerramento. Fechemos os olhos, procuremos estar confortáveis onde estivermos e elevemos o pensamento. Pai querido e de infinita bondade, muito obrigado, Senhor, por mais este Evangelho, por estas leituras, essas reflexões e toda essa assistência. Abençoa, Senhor, a todos os nossos irmãos que estão conectados conosco, que sejam assistidos e amparados. Ilumine e ampare a cada um em suas necessidades. Consolai-o, Senhor, que uma chuva de bênçãos caia sobre os lares de cada um. Abençoa, Senhor, o planeta Terra, que nesse momento passa por momentos tão delicados, como esses ataques e atentados às escolas, principalmente aqui no Brasil. Senhor, que esses irmãos que estão com essa frenesi, com essa loucura, com essa obsessão, Senhor, que possam ser assistidos, que as nossas preces cheguem até esses irmãos
e acordem, despertem, para perceberem o erro que estão cometendo e peçam perdão e tentem corrigir os seus atos, vivenciando o Evangelho. E aqueles nossos irmãos, estas crianças que desencarnaram por esses atentados horríveis, que sejam recebidas por Maria, Mãe Santíssima, Mãe de todos nós, que sejam consolados. E os familiares, Senhor, que tiveram essa perca momentânea destes irmãos, consolai as mães, os pais, os familiares. Que a fé desses nossos irmãos não seja abalada. Que a justiça seja feita assim, Senhor. Mas que o teu amor possa derramar bálsamos de consolação e amparo àqueles que estão sofrendo nesse momento. Aquelas regiões do planeta Terra que enfrentam ainda a guerra e o conflito. Senhor, que suas instituições sejam regidas pelo Evangelho, para que haja paz no mundo. Aqueles nossos irmãos que estão pensando no suicídio, que estão pensando em cometer algum delito que atente contra a própria vida, aqueles que estão passando pela depressão, Senhor, que chuvas de bênçãos caiam sobre esses irmãos e compreendam que a vida tem valor e não tirem a própria vida. Abençoai e amparais cada um, que sejam consolados. Ilumine e abençoe os animais, a natureza, o universo e tudo que o Senhor criastes. E muito obrigado por tudo, Senhor. Através desta prece, assim lhe pedimos permissão para encerrar o Evangelho do dia de hoje. E que sempre seja feita a tua vontade. Graças a Deus. Nesse momento nos despedimos, meus irmãos. Que Jesus abençoe a cada um. Agora seremos encaminhados para o passe. Até breve. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros,
banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, sentia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, a luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho